Foi através de oração? No. Não. Jesus performed the miracle by exercising the authority that the Father gave him. Ele fez o milagre exercendo a autoridade que lhe foi dada pelo Pai. The Father had given Jesus authority over demons. O Pai deu a Jesus autoridade sobre os demônios. And authority is not exercised by praying, but by commanding. E a autoridade não é exercitada por oração, mas por ordem. It's very simple. É muito simples. Let me give you an example. Deixa eu dar-lhe um exemplo. How many of you have a pet dog at home? Quantos de vocês têm um cachorrinho em casa? Levante a mão. Brazilians love dogs. Oh yeah, I think it's too much. Muito bom. Too much. Yeah, I think. Too much. Now, do you have authority over your dog? Você tem autoridade sobre o seu cachorro? See, Sim. you should have authority over your dog. Você deveria ter autoridade sobre o seu cachorro. If you do not, Se você não tem, there's something wrong with you. há algo errado com você. Amen? Amém? Amen? Amém? Yeah, you are the master. You are the master. Você é o mestre. The dog is the pet. O cachorro é o animal. He's under your authority. Ele está sob a tua autoridade. Now, if you want your dog to sit, Se você quer que o seu cachorro se sente, what do? o que você faz? Do you pray to Jesus? Você ora a Jesus. Oh, Jesus, Ó Senhor, help me, Jesus. ajude-me, Senhor. Nothing is impossible for you. Nada é impossível para você, para ti. Please make my dog sit. Por favor, faça meu cachorro sentar. Hallelujah. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Amen. Amém. How many of you do that? Quantos de vocês fariam isso? No one. Oh, No, there's ninguém. one. Tem We alguém? have one. Don't We believe. have one. How do you make your dog sit? Como é que você faria o seu cachorro se sentar? You don't pray. Você não ora. You look at him Você olha para ele and you say, sit. e diz, sente-se. And he sits. E ele vai sentar. Okay? Authority is not exercised by praying, A autoridade não é exercida por oração, but by commanding that which is under your authority. mas ordenando para quem está sob a sua autoridade. Now, this is very simple, Isso é muito simples, but Christians do not understand it mas cristãos não entendem isso, because we're too spiritual. porque nós somos muito espirituais. Verse 36. Verse 36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. The people were amazed As pessoas estavam surpreendidas that Jesus had power and authority like God de que Jesus tivesse poder e autoridade como Deus over the demon. sobre o demônio. They believe that only God in heaven has this authority. Eles imaginavam que só Deus nos céus teria essa autoridade. Is that true? É verdade? That only God in heaven has authority over demons? Só Deus tem autoridade sobre os demônios? Is it true? É verdade? Yes. Sim. Only God in heaven has this authority. Só Deus tem essa autoridade. But Jesus was a man. Mas Jesus era um homem. And they were surprised that a man like you and me should have this kind of E authority. eles ficaram surpreendidos de que um homem como eu e você pudesse ter esse tipo de autoridade. He has power and authority like God. Ele tem poder e autoridade como Deus. He can command unclean spirits, Ele pode comandar sobre os espíritos. and they come out. E eles saem. Now, we are not saying that Jesus never prayed. Nós não estamos dizendo que Jesus nunca orou. Of course, Jesus prayed. Naturalmente, Jesus orou. He prayed much. E ele orou muito. Sometimes he would pray all night. Algumas vezes ele orou durante a noite inteira. But there were some times when he did not pray, Mas havia algumas situações em que ele não orou. but he would command Mas ele comandou with authority. com autoridade. When he faced the enemy, Quando ele enfrentou o inimigo. when he was faced with diseases and demons, Quando ele estava enfrentando enfermidades e he demônios. did not pray, Ele não orou. but he used his authority. Mas ele usou a sua autoridade.
Verse 37. Versículo 37, e sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. And then the next verse. How did Jesus deal with a purely physical infirmity? Como Jesus lidou com uma enfermidade puramente física? We understand how Jesus dealt with demons. Nós entendemos como Jesus lidou com os demônios. He would rebuke them directly Ele os repreendeu diretamente and command them to leave. e ordenou-lhes que saíssem. And since demons are intelligent, E uma vez que os demônios são inteligentes, they understood his commands eles entenderam suas ordens and they obeyed him e eles obedeceram a ele, because they were under his authority. porque eles estavam sob sua autoridade. And they left. E eles saíram. So that's how Jesus dealt with demons. Essa é a maneira como Jesus lidou com os demônios. But how would Jesus deal with a purely physical infirmity Mas como Jesus lidaria com uma enfermidade puramente física, where there's no demon? onde não há demônios? For example, Por exemplo, let's say someone has a purely physical infirmity. vamos imaginar que alguém tem uma enfermidade puramente física. Let's say someone has a fever. Vamos imaginar que alguém tem uma febre. How would we deal with a fever? Como nós lidamos com a febre? Can we rebuke the fever? Nós podemos repreender a febre? Can we talk to the fever Nós podemos falar com a febre and tell it to go? e dizer a ela para sair? Will the fever understand us? E a febre vai nos entender? No. Não. Fever is not intelligent. A febre não é inteligente. And so we cannot rebuke the fever. Então nós não podemos repreender a It febre. will not understand us. Ela não vai nos entender. If someone has a fever, E se alguém tem we febre, can only pray. nós podemos somente orar. Pray to God Orar ao Senhor. and ask God to heal them. E pedir a Deus para curar a pessoa. This is what we have been taught. Isso é o que nós temos falado. This is what the church has been taught. Isso é o que a igreja tem sido ensinada. Demons we can cast out, Demônios podem ser but expulsos, physical infirmities, no. mas enfermidades físicas não. No, they're different. Elas são diferentes. We can only pray to God and trust God. Nós temos somente que orar para Deus e confiar nele. Let's see whether or not this teaching from the church is correct. Vamos ver se esse ensino é correto ou não. Let's see how Jesus dealt with a purely physical infirmity. Vamos ver como Jesus lidou com uma enfermidade puramente física. Verse 38. Versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Peter's mother-in-law had a high fever. A sogra de Simão tinha febre alta They asked Jesus to help. e eles pediram a Jesus para auxiliar. Let's see what Jesus did. Vamos ver o que Jesus fez. He bent over her and rebuked the fever. Versículo 39. Estando ele em pé junto dela, reclinou-se e repreendeu a febre. He spoke to the fever. Ele falou com a febre. He commanded it to leave, Ele ordenou-a para sair, just like he rebuked the demon. como repreendeu o demônio. Did Jesus pray for her? Ele orou por ela? No. Não. She's not demonized. Ela não está demonizada. She only has a fever, Ela só tem uma febre. but Jesus did not pray for her. E Jesus não orou por ela. Jesus rebuked the fever. Jesus repreendeu a He febre. spoke directly to it, Falou direto com ela. just as he had spoken to the demon. Assim como ele falou com o demônio. Did Jesus say, Father, we rebuke this fever? Jesus falou: Pai, nós repreendemos essa febre. Yes? Yes? Foi? See? Ele No. falou? Não. No. Jesus did not say, Father, we command this fever to leave. Jesus não falou: Senhor, nós ordenamos que essa febre saia. Do you think Jesus closed his eyes? Jesus fechou seus olhos? No. Não. But closing your eyes is so spiritual. Mas fechar os olhos é tão espiritual. Why doesn't he close his eyes? Por que ele não fechou os It's olhos? so spiritual. Tão espiritual. Because he's not praying. Porque ele não está orando ainda. He's rebuking an enemy. Ele está repreendendo o His inimigo. eyes are open. Seus olhos abertos. When you command your dog to sit,
Quando você ordena o seu cachorro para se sentar, do you close your eyes? você fecha os olhos? No, no. Right? He didn't close his eyes. Ele não fechou seus olhos. Was there any priestly action directed to the Father? Houve alguma ação sacerdotal direta ao Pai? No. No prayer, Sem oração, no praise, sem louvor, no worship, sem adoração, no thanksgiving, sem agradecimento, no priestly action. sem ação sacerdotal. This was purely a kingly action. Pura ação real. Leave. Saia! And what was the result? E qual foi o resultado? And it left her. E a febre a deixou. Did the fever obey the command? A febre obedeceu a ordem? Yes. Yes. Sim. See. Sorry, man. I say yes, you say see. Apologize. Okay. I apologize. Now, the fever is not intelligent. A febre não é inteligente. So how could the fever understand his command? Como a febre podia entender a ordenança? How do we understand this intellectually? Como nós entendemos isso de uma maneira lógica, intelectual? It's very simple. É muito simples. The Father gave Jesus authority over both demons and physical infirmities. O Pai deu autoridade e poder sobre demônios e sobre enfermidades. Both were under his authority. Ambos estavam sob a autoridade de Jesus. Therefore, both had to submit to him. Então, dessa maneira, ambos tinham que se submeter a Ele. Amen? Amém? Whatever is under your authority O que quer que esteja debaixo da sua autoridade, must submit to your command. precisa se submeter às suas ordens. It doesn't matter what it is. Não importa o que quer que seja. Your dog E o seu cachorro must submit to you. precisa se submeter a você. Your little children must submit to you. Seus filhos precisam se submeter a você. Demons must submit to you. Demônios precisam se submeter a você. Diseases must submit to you. Enfermidades precisam se submeter a você. Because they are under your authority. Porque estão debaixo da sua autoridade. Amen? Amém? Ah. Now, this very same incident, according to Matthew, O mesmo incidente, de acordo com Mateus 8,15, vamos ler. according to Matthew, Jesus touched her hand and the fever left her. De acordo com Mateus, Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Often Jesus would lay hands on the sick in order to heal them. Frequentemente Jesus se reclinava sobre os enfermos para curá-los. Why did he do that? Por que ele fazia isso? Because the Father gave Jesus healing power, Porque o Pai deu a Jesus o poder de curar. and that healing power was resident in him. E o poder de curar estava residente nele. And when he laid hands on the sick, E quando ele impunha a mão sobre os the healing enfermos, power would go into the sick person to o heal poder them. de cura ia para a pessoa para curá-la. So for that reason, Jesus would lay hands on the sick. Por essa razão é que Jesus estava impondo as mãos sobre os enfermos. Now, according to Mark, Jesus also helped her to get up. De acordo com Marcos, Jesus também ajudou a levantar-se. And then the fever left her and she was healed. Então a febre a deixou. So Jesus actually did three things in healing Peter's mother-in-law. Na verdade, Jesus então fez três coisas ao curar a sogra de Pedro. Number one, he rebuked the fever. Ele repreendeu a febre. Number two, he touched her hand. Outra vez ele tocou a mão dela. And number three, he helped her to get up. Número 3, ele ajudou-a a levantar-se. He actually did not pray for her. Ele, na verdade, não orou por ela. Look at Luke 4, verse 40. Lucas 4,40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles.
we see that Jesus would often lay his hands on the sick Nós vemos que frequentemente Jesus impunha suas mãos sobre os enfermos in order to heal them. e ordenava para curá-los. When he touched them, the healing power